Louvado seja Deus, a paz do Senhor para a família de Blue. Abra sua Bíblia comigo em Josué capítulo 14. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este grande momento que Deus preparou para o seu coração. Você rompeu as chuvas, você rompeu tantas outras coisas e aqui está com o seu coração e nós louvamos a Deus pela sua presença entre nós e com certeza há algo de Deus para o seu coração. Josué capítulo 14, o nosso tema do mês de novembro é um tema muito contextual, aquilo que nós já passamos a viver aí às vésperas desse ambiente de final de ano e vai chegando dezembro e a gente vai olhando para trás, a gente vai fazendo as somatizações, nós vamos fazendo os balanços, né, da nossa jornada e existe uma atitude nossa em relação aos dias atuais em nós averiguarmos o que em nós desanimou, o que em nós perdeu o brilho, aquilo que em nós foi paralisado. Então, esse mês será uma jornada de nós conversar sobre isso, sobre perseverança, que é esse verbo que precisa ser conjugado em todas as áreas da nossa vida. Nós sabemos de que um dos grandes, problemas, complexidades, por exemplo, no mercado de trabalho, seja exatamente a perseverança, daqueles que são contratados, a capacidade de continuar, de permanecer no ambiente de trabalho, passar aquela fase da adaptação, da adequação, passar aquela fase, de você romper os desafios daquele emprego. Hoje existe uma demanda muito gigante de pessoas que entram hoje e saem amanhã. Você vai para as academias, você percebe que mais de 50% dos alunos que iniciam um curso não termina, vai para um outro curso. Existe todo um contexto social onde que o verbo perseverar precisa ser conjugado, não apenas no nosso ambiente cristão, não apenas no nosso ambiente espiritual, mas em todo o nosso contexto de vida. E que nesta jornada das Escrituras em que nós vamos trilhar, que seja Deus ativando em você essa consciência, esse reassumir, essa renovação do compromisso a você perseverar em áreas da sua vida que talvez foi pausado por alguma situação. A nossa sugestão de leitura do mês de novembro é um livro de Números. Pastor, o livro de Números é muito ruim de ler por causa que tem muita genealogia, tem muitos números. Você não vai pecar se você passar isso, sem nenhum problema. Quando você vê aquelas páginas cheias de nomes e de números, pode passar sem nenhum problema, você não vai estar pecando. Mas é muito importante nós lermos, porque é um livro que vai nos conectar com um dos nossos contextos que nós vamos conversar ao longo das nossas reflexões, que é o contexto da peregrinação de Israel do Egito à terra prometida, que nós entendemos que há de ser um pano de fundo para nós extrairmos algumas lições, inclusive na reflexão de hoje. Josué capítulo 14 será o texto base para a nossa reflexão. Diz assim: então os filhos de Judá, versículo 6, então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo.
Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje tenho já 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então, tal agora a minha força, tanto para a guerra, como para sair e entrar. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou daquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. Você concorda? Diga amém. Deus, dilata os nossos corações, dilata os nossos corações. Espírito Santo, precisamos que o Teu Espírito nos converte a esta palavra, nos convence a esta palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você não pode perder de vista de que a nossa intenção em dialogar com vocês a partir de um tema mensal é exatamente com a intenção de trazer à sua consciência de que essas ministrações, essas reuniões, são reuniões discipulares. Cada culto nosso, você precisa entender isso, é uma aula de discipulado para a sua vida de discípulo. E essa jornada é um conversar de Deus para a sua vida quanto discípulo de Jesus. Porque se existe um verbo que nós precisamos conjugar no nosso seguir a Jesus, é o verbo perseverar. E antes de qualquer coisa, você há de convir comigo de que em algum momento da sua vida, muito provavelmente você já tenha vivenciado aquele sentimento que jogar a toalha parecia ser a melhor opção. Alguém já viveu esse momento? Alguém já viu esse momento? Assim, que não, jogar a toalha vai ser a minha melhor decisão. Seja nesse trabalho, seja neste casamento, seja nesta igreja, seja no ministério, seja com um parente, com um vizinho, nos meus relacionamentos. Em algum momento da nossa vida, nós já fomos assaltados de que jogar a toalha talvez seja a melhor saída. Na nossa jornada de discipulado, em vez em quando nós somos assaltados por essa pergunta ou por essa tentação de jogar a toalha. Todo discípulo de Jesus, você talvez tenha lembrado de Pedro após ressurreição, que foi seduzido por este sentimento de que voltar a pescar seria a sua melhor opção. E quando nós estamos a conversar sobre perseverança,
você receberá munição, recurso, condição de consciência de coração, de que jogar a toalha não é a melhor opção para aqueles que são discípulos de Jesus. Por isso que nós chamamos a sua atenção para a perseverança. A perseverança é essa virtude de Cristo que tem o seu significado de uma característica de uma pessoa que não se desvia de seu propósito e de sua lealdade à fé e à piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. A perseverança está ligado a essa qualidade, está ligado a este princípio do coração, aonde que esta pessoa, ao ser submetido a temperaturas da vida intensas, a altas temperaturas circunstanciais, e mesmo submetidas a essas altas temperaturas de situações adversas, essas pessoas não se desvia do propósito que o Espírito revelara ao seu coração. E essa é a nossa grande urgência de nós nutrirmos o espírito de perseverança na nossa caminhada. Porque nós sabemos de que no mundo é um mundo de muitas provações, é um mundo de muitas tribulações. E nós precisamos estar na ala, nós precisamos estar na fileira daqueles que, ao ser submetidos por essas circunstâncias, não abrem mão. Nós temos vivido uma época de muita crise familiar, por exemplo, onde que as pessoas estão descartando casamentos, as pessoas estão descartando compromissos, estão descartando alianças, pessoas que estão descartando chamados, pessoas que estão descartando vocações, pessoas que estão descartando compromissos lá no seu trabalho, compromissos profissionais. Quando as intempéries os assaltam, as pessoas andam com uma chave da porta da saída de emergência, de que quando as coisas complicam, lá está ele, no seu escape. Eu lembro que quando Paulo estava naquele navio rumo a Roma, e há uma grande tempestade, o texto fala que houve alguns homens que tentaram pegar uns botes e jogar no mar, para eles se escaparem, para não morrer com os outros. E Paulo deu uma ordem dizendo: se alguém sair do navio em busca de, a partir dos seus salva-vidas, ninguém sobreviverá. E às vezes existem pessoas que vivem a vida a partir desses salva-vidas, desses botes de saída de emergência ao lado. Quando você tem, por exemplo, hoje esse contexto de família, de casamento, onde que as pessoas eles querem casar por contratos, ou aqueles maridos que não querem assumir a sua esposa dentro de um casamento civil, o que está por detrás disso em muitas situações? É exatamente de que se juntar com alguém fora de uma aliança legal é muito mais fácil quando a casa estiver sendo abalada, você sair pela janela. Então existem pessoas que andam perto de saídas de emergência da vida, porque são pessoas que não estão dispostas a perseverar a quaisquer circunstâncias. E qual é o segredo da nossa perseverança? Bom, nós vamos olhar para o contexto da peregrinação de Israel, quando ele sai do Egito rumo à terra prometida.
Paulo vai dizer aos Coríntios, no capítulo 10, de que esse percurso de peregrinação serve para a igreja como sendo uma figura, como sendo uma parábola pedagógica, para que nós possamos aprender, para que nós possamos extrair as lições. Aliás, foram alguns milhões que saíram da terra do Egito, e muitos desses caíram no percurso dessa peregrinação. E não é diferente de pessoas que abraçam a fé, não são diferentes de pessoas que abraçam a Cristo, mas no percurso dessa peregrinação espiritual, essas pessoas vão desfalecendo, porque vão abrindo concessões, vão negociando o que é inegociável, e essas pessoas que saíram tão entusiasmadas, que chegaram na fé com tanto entusiasmo, de repente, elas começam a cair ao longo do caminho. É preciso você identificar aquilo que abastece, aquilo que alimenta as suas energias nessa peregrinação, e você precisa identificar aquilo que drena, aquilo que faz escoar as suas energias. Isso tem tudo a ver, não é apenas aplicável na sua espiritualidade, mas isso é aplicável no seu estilo de vida. Você precisa perceber e identificar o que abastece as energias do seu casamento. O que deixa o seu casamento cheio de brilho? O que deixa a sua vida de solteiro, a sua vida de solteira cheio de energia? O que acontece no seu dia a dia que mantém a sua estrutura emocional vibrante? O que te alimenta, o que abastece a sua energia espiritual? Aonde que o seu encanto, aonde que o seu entusiasmo ao servir o reino esteja à tona? Você precisa identificar, e você também precisa identificar quais são as válvulas que estão abertas, que têm drenado as suas energias, as suas alegrias, as suas forças. Você precisa identificar isso para que você persevere na sua peregrinação espiritual. Você precisa ter esses dois olhares: o olhar do que te anima, o olhar do que te energiza, o olhar daquilo que te encoraja, que te mantém firme, e o olhar para aquilo que acontece e que vai sacando de você as suas forças, vai sacando de você as suas alegrias, vai sacando de você o seu fervor em todas as áreas da sua vida. O segredo da nossa perseverança consiste em você discernir o que te abastece e o que te drena. Isso se aplica na sua família, isso se aplica no seu trabalho, isso se aplica na sua pessoalidade com Deus e nos seus relacionamentos interpessoais. Se eu ignorar qualquer uma dessas duas realidades, a perseverança será inviável na minha vida. Se eu ignorar uma dessas duas realidades, é impossível eu conjugar o verbo perseverar. E quando nós olhamos para a peregrinação de Israel, do Egito à terra prometida, nós aprendemos lições a respeito da perseverança. Nós aprendemos o que abasteceu aqueles que chegaram lá e o que drenou as energias daqueles que caíram no percurso dessa peregrinação. E o texto que nós lemos, ele talvez seja o mais emblemático dessa peregrinação, na pessoa de Caleb.
Porque Caleb e Josué serão essas duas figuras emblemáticas no que diz respeito da nossa perseverança, na nossa peregrinação espiritual. E quando nós olhamos para o texto lido, nós conseguimos aprender algumas lições em que a perseverança nos ensina a respeito do nosso seguir a Jesus. A primeira verdade que nós aprendemos na perseverança, olhando para esse texto e para todo o contexto da nossa peregrinação, é de que a perseverança revela o que está por debaixo das superfícies do coração. Nós podemos dizer isso junto? Vamos lá? 3, 2, 1. Vocês acham que a gente consegue melhorar isso ou não? Consegue? Então vamos lá? 3, 2, 1. Perseverança revela o que está debaixo da superfície do coração. Se você lê Êxodo, capítulo 2 e capítulo 3, você tem um retrato do povo clamando a Deus, dizendo: tira-nos do Egito. A Bíblia vai dizer, presbítero Will, que há um clamor do povo que sobe até a Deus, pedindo para que Deus o sacasse da terra. Existe um clamor no povo, clamando pela promessa. Deus, lembra da tua promessa, Abraão, a Isaac, a Jacó, os nossos pais. Existe uma voz no coração do povo, querendo viver a promessa, dizendo: Deus, nos tira dessa escravidão. Você encontra um povo orando, um povo clamando, um povo fervoroso, e você fala: uau, que povo crente, que povo piedoso, que povo que está clamando pela promessa, que povo que está clamando por Deus. Esse povo é muito crente. Ninguém suspeita. Se você ler Êxodo capítulo 3, 2 e 3, ninguém suspeita de que este povo, ao longo da peregrinação, vai fazer o que fez. Esse povo, eu vou utilizar um termo humano, tá? Eu vou utilizar um termo humano aqui. Então me entenda, não leva isso no campo doutrinário. Mas esse povo que está clamando aqui, que a impressão que nós temos, evangelista Orlando, é que esse povo é muito piedoso, esse povo é muito crente. Eles vieram na frente, levantaram as mãos, disseram que é de Jesus, batizaram, toma ceia, está com credencial, está na igreja há muito tempo, ou esteve na igreja há muito tempo. Você fala: nossa, esse povo é muito crente, eles estão seguindo a Jesus. Mas esse povo, à medida em que o tempo vai passando, esse povo chega a um estado tão crítico, que aqui entra a minha expressão que eu vou colocar entre aspas. Esse povo consegue esgotar a paciência de Deus. Esse povo consegue esgotar a longanimidade de Deus. Esse povo consegue chegar ao nível de perturbação do coração de Deus inacreditável. Esse povo consegue desviar. Irmão, eu vou te falar uma coisa. Esse povo consegue desviar o seu pastor. Se tem uma igreja que conseguiu desviar o pastor, está aqui. Porque geralmente você vê pastor que desvia igreja. Aqui não, aqui foi a igreja que desviou o pastor. E eu vou te falar uma coisa. A Bíblia diz, gente, isso é tão assustador, porque a Bíblia diz: há um único homem na Bíblia que recebe esse predicativo, foi Moisés. A Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso do Egito.
da terra. Irmão, você consegue entender isso? Os céus fez uma varredura na terra e foi identificado que não havia nenhum outro ser humano na terra que era mais manso do que Moisés. Você consegue dormir com esse barulho? Pensa um homem manso, mas manso. Pois bem, esse povo conseguiu fazer este homem irar de uma tal maneira que este homem perdeu o privilégio de entrar na terra prometida. Mas ninguém consegue perceber isso no capítulo 3 de Êxodo. Quando você ouve esse povo clamando, não, ninguém pensa, esse camarada não suspeitava que essa mulher no dia lá do altar, que fez aqueles votos lá, não tem aqueles votos lá, que hoje, irmão, hoje está uma tensão nos votos, é muita melosidade nos votos. Hoje, quando eu vou fazer casamento, eu deixo eles falar lá, aquela melosidade, é porque e eu penso assim, coitadinho, não sabe de nada, inocente. Na primeira tensão, esse voto, já está no vaso com descarga. Falei, calma, então não dá aqui agora, deixa eu fazer o voto aqui da realidade. Vem cá, vamos falar comigo. Então, no dia do casamento, quando fizeram lá no altar, olhando no olho, aquele beijo, nossa, gente, ninguém imaginava das tensões. Ninguém imaginava. Aí o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos de que a perseverança, ela vai trazendo para fora. Esse povo, à medida que a peregrinação sucede, vai revelando o coração desse povo. Deuteronômio capítulo 8, Deus vai dizer, estava na minha agenda. O deserto estava na minha agenda, e eu conduzi vocês para o deserto, para provar o coração de vocês. A perseverança vai revelando as nossas motivações. A perseverança desse casamento, a perseverança na vida cristã, vai mostrando o que está por debaixo dessa casca, dessa aparência. Motivações, intenções, escuridão, obscuridades, hábitos, comportamentos, maneiras de pensar, distorcida, equivocada, que estava lá nos recônditos da nossa alma, escondido nos cofres, as 7 chaves do nosso interior. E à medida em que os dias vão se passando, a perseverança vai destampando isso. A maquiagem não prevalece, o verniz não consegue tampar o calor do deserto. Os enfrentamentos que passamos nesse percurso de peregrinação do seguir a Jesus, não tem verniz que consegue esconder, não tem maquiagem capaz de tampar, não tem, vem para fora, vem para fora. É por isso que a perseverança, ela é algo que precisa ser alimentado por nós, porque de fato você vai percebendo, gente, mas como eu era assim? Como que eu alimentava esse tipo de pensamento? Como que eu alimentava esse tipo de sentimentos, de emoções? A peregrinação em seguir a Jesus vai sacando tudo aquilo que está por debaixo da superfície. E é isso que Caleb está dizendo. Josué, quando eu saí do Egito,
o meu coração, a minha atitude em perseverar, revelou o que estava debaixo do meu coração. A minha atitude de seguir a Deus, de perseverar em meio às areias do deserto, revelava o que eu trazia dentro do meu coração. É por isso que quando nós desistimos, é por isso que quando nós abrimos mão, é por isso que quando nós fugimos, isso vai revelando aquilo que estava guardado lá dentro, e o tempo vai mostrando. Eu acho muito pedagógico a parábola do semeador, porque quando você vê os 4 terrenos, você percebe que o que vai diferenciar esses terrenos é o tempo. O primeiro, no entanto, a semente cai na beira do caminho e rapidamente ela é sacada. Mas o segundo fala que ela cresceu. E o texto fala que ela cresceu muito rápido. Mas quando você vê ela crescendo, você imaginava, pronto, deu certo. Deu certo. Mas não, ainda não era boa terra. O terceiro terreno cresceu. E ainda mais, o período em que a semente floresceu ali foi maior do que o segundo terreno. E você dizia, agora vai. Não, agora deu certo, mas ainda também não. Porque os espinhos cresceram e sufocaram. O que vai deixar nítido que a semente caiu em boa terra, Lucas vai falar sobre isso, foi a perseverança que deu fruto. Então a perseverança vai revelar o que está dentro do nosso coração. Então eu vou te falar uma coisa. Olha as intempéries que você já passou na sua casa. Olha os desafios que você já passou dentro desta igreja, ou ao longo da sua caminhada cristã. Você poderia ter já rompido com a sua casa, você já poderia ter rompido com esta igreja, você já poderia ter abandonado a sua chamada, você já poderia ter desistido de tudo isso, mas o fato de, apesar de tudo isso, você está aqui, você está com aliança com a sua esposa, você está com aliança com o seu marido, você tem um compromisso com essa igreja, você tem um compromisso com Jesus, revela de que o que está dentro do seu coração é nobre, é sublime e glorifica a Deus. Isso significa que você não é alguém raso, você não é alguém que vive apenas na superfície, mas existe raízes profundas no seu coração que te dá sustentabilidade, que te dá permanência, apesar de todas e quaisquer situações. Quem entende essa palavra, diga amém. Louvado seja Deus. Segundo lugar, ao olhar para a história de Caleb, na sua peregrinação, nós aprendemos de que a perseverança nos aperfeiçoa em nossas resistências. Eu quero que você olhe comigo com cautela no que eu vou te dizer. É muito comum nós olharmos para a figura da saída do povo do Egito, a terra prometida. É muito comum de nós interpretar dessa maneira. Quem é o Egito? É o mundo. Então você sai do mundo. O Mar Vermelho, dizem, é o batismo. Aí você batiza. E o deserto? O deserto é o período em que nós ficaremos nessa terra esperando Jesus. Então, esse deserto fala desse tempo em que nós viveremos nessa terra. E a terra prometida, bom, a terra prometida é o céu. Essa é uma interpretação muito comum e louvável, por sinal. Mas eu não quero olhar para essa história da peregrinação de Israel e fazer essa aplicação, embora que ela pode ser considerada. Mas eu quero que você entenda
de que o sair do Egito, de fato, fala do mundo, a nossa ruptura com o mundo. Agora, o percurso da saída do Egito até a terra de Canaã, eu não vou interpretar a terra de Canaã como sendo o céu. Porque dentro da terra de Canaã houve batalhas. Dentro da terra de Canaã havia inimigos. Então eu quero fazer uma leitura, uma interpretação de que a terra prometida fala da plenitude da nossa vida cristã aqui na terra. Nós saímos do Egito, e a saída do Egito fala de uma peregrinação. E nós estamos peregrinando, e nós estamos avançando, e a terra prometida consiste em ser os nossos enfrentamentos, os nossos embates, as nossas batalhas, aonde que a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã seja totalmente sujeita a Cristo, que nós venhamos viver a plenitude do que Deus tem para nós aqui na terra. E dentro desta leitura, eu aprendo que quando Josué avança na peregrinação do deserto, quando Caleb avança nessa peregrinação, olha o que ele está dizendo para Josué: Josué, olha o que eu já passei, olha o que nós já enfrentamos nesse deserto. Josué, você se lembra daquela batalha lá em Refidim? Você se lembra daquela batalha? Eu estava lá. Você se lembra, Josué? Você se lembra de Jericó? Eu estava lá. Você se lembra daquelas serpentes que saíram das areias do deserto para picar aqueles que murmuraram, blasfemaram contra Deus? Pois bem, eu não fui picado, porque eu venci aquela incredulidade. Josué, você se lembra de cada etapa em que eu superei ao longo desses 40 anos. E agora Caleb olha para Josué e ele reclama para Josué, dizendo: Josué, assim como eu perseverei ao longo desses 40 anos, eu vou perseverar diante desses gigantes que está na terra da herança que Deus me deu. O que Caleb está dizendo é como assim: a cada etapa em que eu venci no deserto, Deus estava fortalecendo a minha resistência para eu conquistar toda a herança que Deus me deu. E é isso que a perseverança nos ensina. É isso que a perseverança nos educa. De que à medida em que você vai avançando, à medida em que você mata o leão, você ganha músculos, você ganha encorajamento, você ganha ousadia para enfrentar o urso. Aí você enfrentou o leão, agora você enfrentou o urso. Então você acumula novas estratégias, você acumula mais ousadia, mais intrepidez, você acumula mais recursos interior, mais forças musculares da alma para você enfrentar Golias. Aí você enfrentou o urso, você enfrentou o leão, você enfrentou Golias, e agora que venha um exército, porque à medida em que você persevera, avançando etapas da sua vida, você vai ganhando resistência, você vai ganhando imunidades, você vai ganhando condição para enfrentar algo mais forte, para enfrentar algo maior.
O que Caleb está dizendo, Josué, eu sobrevivi no deserto porque eu perseverei, e não será agora que eu não vou vencer os anaquins que está na herança que pertence a mim. Eu quero liberar uma palavra para você esta noite. Há um texto na palavra do Senhor. Eu quero profetizar esse texto no seu entendimento, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, porque a tribulação produz perseverança. Então, em nome de Jesus, entenda isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nenhuma tribulação, ela nos sobrevém para nos matar. Tem uma canção que nós cantamos muito aqui na quinta-feira, de que esta luta não vai te matar. Paulo está escrevendo aos romanos, dizendo de que nós nos alegramos, nós nos gloriamos nas nossas tribulações. Se você pega o termo grego para tribulação aqui, trífices, é o mesmo termo de João 16:33, quando Jesus disse, no mundo você terá aflições. A palavra aflições ali é o mesmo termo para tribulação, que era um termo utilizado para pisar uvas no lagar. O ato dos pés de pisar a uva para que o líquido saísse, o ato da azeitona passar naquela pressão da prensa para ser extraído o óleo. É isso que Paulo está dizendo. Nós vamos passar pelas tribulações, e essas tribulações não é para gerar depressão, zuplare com lúria. Não, essa tribulação não é para gerar apostasia. Não, essa tribulação não é para gerar frieza. Essa tribulação no casamento não é para afastar um do outro, não é para gerar desconfiança um ao outro, não é para gerar descredibilidade um ao outro. A tribulação não é para você pegar a toalha, pegar a bacia e dizer, eu não lavo mais pés de ninguém. A tribulação não é para você pegar a harpa e pendurar no salgueiro e dizer, eu não canto mais, eu não adoro mais, eu não vou adorar mais, porque a tribulação silenciou a minha voz. Não, não e não. A tribulação não veio para silenciar a tua voz. A tribulação não veio para te afastar da comunhão da família. Não, a tribulação não veio para paralisar os teus pés a não congregar mais. Não, a tribulação não veio para você abandonar, para você se apostatar, para você se angustiar, se isolar. Não, a tribulação não veio para te matar. A tribulação, ela veio na agenda de Deus. Delongundo que barde que vivo burandécia. Está escrito, eu creio no que está escrito. Ela produz perseverança. É isso que Caleb está dizendo para Josué. Josué, foram 40 anos de muita tribulação. Eu dormindo, eu amanhecendo, com este povo murmurando, pecando. Foi muita tribulação.
tribulação, mas o que está escrito é que a tribulação é o combustível para energizar a minha perseverança. Sabe de uma coisa, Josué? Cada luta que eu passei aos longos de 40 anos, aquela luta que eu enfrentei quando eu decidi seguir a Jesus, quando eu decidi me batizar, quando eu decidi de abraçar a cruz, as famílias não me entenderam, amigos não me entenderam, falaram mal de mim, se afastaram de mim, começaram a olhar comigo de outros olhos, sim, lá no trabalho começaram a escarnecer de mim. Toda luta, toda tribulação adquirido ao longo desses 40 anos, Josué, na verdade, só me preparou para eu conquistar a plenitude da minha herança. Alguém quer receber uma palavra de Deus? Alguém é tocado por essa palavra? Levante a sua mão. Eu quero profetizar a Bíblia. Eu quero profetizar a luta que entrou no teu casamento, a luta que entrou na tua casa, a luta que te alcançou depois que você decidiu seguir a Jesus, abraçar a chamada e o propósito. Deus me usa para te dizer: esta tribulação não vai sepultar você. Esta tribulação será o combustível para acrescentar, para multiplicar o espírito perseverante. Deus está te preparando para uma conquista maior. Deus está te preparando para algo muito maior. Quem recebe esta palavra, quem recebe esta palavra, aplauda o nome do Senhor e com a tua boca celebre. Deu abacambamburi bandovanzia. Deluri rava subi ambamuru bulunduzia. Quando a tribulação veio, ela veio para injetar perseverança. Caleb entendeu isso, porque Deus sabia que o nível dos gigantes era um outro nível de enfrentamento, era um outro nível de batalha, e cada dificuldade superada ao longo daquele deserto, era Deus preparando ele para novos níveis, era Deus preparando ele para novas conquistas. Recebe esta palavra em nome de Jesus. Eu quero te dar um tempo para você pegar esta palavra e digerir no que você está vivendo. Eu quero que você pegue esta palavra agora e coloque em paralelo com aquilo que quase te matou em 2019. Eu quero que você pegue esta palavra agora e coloque diante daquilo que o diabo armou para você, aquilo que o diabo tentou acabar, aquilo que a onda disse: eu vou naufragar o teu barco. A tempestade disse para você, uma voz gritou dentro de você: vai acabar, será o fim. Pega isto agora, traz a tua memória agora, traz a tua memória agora, e ouça o que Deus te diz. Tudo isso não veio para te matar, tudo isso não veio para te derrotar. Era eu te preparando para um novo nível, era eu te preparando para você terminar 2019 em um outro nível, em uma outra dimensão. A tua casa, a tua casa, o teu casamento, a tua espiritualidade está dando um salto no mundo espiritual. Você não consegue ver, mas os céus contemplam que você não é mais o mesmo, que a tua estrutura não é mais a mesma. Deus acrescentou, Deus
Deus injetou na tua alma uma capacidade, uma condição, um revestimento. Você vai superar paredes mais altas, você vai vencer gigantes maiores. Se você recebe esta palavra, recebe, abrace, adore a Deus por esta palavra, porque Deus está gritando para alguém aqui esta noite. Talvez você ainda não entendeu, mas a madre, o ventre que gera as nossas perseveranças, não é as zonas de conforto. Talvez você ainda não entendeu que a madre que gera a perseverança não são águas tranquilas. Talvez você ainda não entendeu que o que gera a perseverança não são tapinhas nas costas. Talvez você ainda não entendeu que o ventre que gera a perseverança são as tribulações de lágrimas. É aquela circunstância que faz sangrar o coração. É aquela circunstância que faz você esconder o coração sangrando por aquilo que você está passando. E o A não sabe, o B também não sabe. E o inferno está dizendo: agora vai, agora ele vai desistir de tudo, agora ela vai desistir de tudo. Mas você tem entendido de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelos seus decretos. O diabo esperava que essa tribulação geraria amargura em você, azedaria a sua alma, derretesse o seu coração, mas a tribulação te preparou para você conquistar a plenitude. Quem recebe essa palavra? Quem é tocável por essa palavra? Quem é tocável por essa palavra? Quem pode ficar de pé adorando a Jesus? Quem pode ficar de pé adorando a Jesus? Ali onde eu comanara calamando o livanço e a baia caias. Quem diria que essa tribulação iria produzir exatamente perseverança? Quem diria? Caleb entendeu isso. Cada adversidade do deserto era um combustível que energizava Caleb para chegar aonde que Deus queria levá-lo. Você precisa entender isso em todas as áreas da sua vida. Você precisa crer nisso. Se você interpretar que as tribulações é para asfixiar você, se você crer de que as tribulações vieram como sendo uma agenda do diabo para matar você, você estará privando o seu coração de viver o que Deus preparou para você viver. Tem como nada você cantar aquela música: essa luta não vai te matar, essa luta não vai te matar, esta luta não vai te matar. Eu quero que você creia no que nós vamos cantar. Eu quero que você abraça isso em nome de Jesus. Eu quero que você agarre esta palavra em nome de Jesus. É para sair perseverança, é para sair perseverança, é para sair perseverança. Deus está fortalecendo as tuas resistências. Talvez você ainda não entendeu.
Escute isso. Talvez você ainda não entendeu, mas depois de você superar isso, não será qualquer coisa que vai te ofender, não será qualquer coisa que vai abalar a sua alegria, não será qualquer coisa que vai te balançar, porque Deus está trabalhando na musculatura das tuas emoções. Deus está trabalhando na musculatura da tua alma para te trazer resistência. Aleluia, aleluia, Deus vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar, eu sei, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Coloca a mão no seu coração. Em nome de Jesus, Pai, eu profetizo esta palavra pregada. Eu profetizo essa palavra pregada. Eu profetizo essa palavra pregada na vida dos teus filhos. Ah, Espírito de Deus. Ah, Espírito de Deus. Seja qual for a área, seja qual o nível que essa tribulação veio, transforma ela em combustível, transforma ela, Deus, em energia para abastecer a perseverança dentro deste casamento, dentro desta família, dentro desta chamada, dentro, Senhor, desta jornada de vida, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito venha testificar esta palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito de Deus, nos convence esta noite de que a tribulação é a mãe da perseverança, que a tribulação traz consigo uma graça para energizar as nossas perseveranças, para fortalecer as nossas resistências e para nós conquistarmos a nossa plena herança. Em nome de Jesus, eu profetizo esta palavra na vida dos teus filhos, na vida das tuas filhas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem crê nessa palavra, você pode dizer para quem está à sua direita e à sua esquerda, diga: esta luta é combustível para a sua perseverança. Diga: esta luta é combustível para a sua perseverança.
Vamos terminar essa reunião ofertando a nossa generosidade, aquilo que Deus comunicou com você, a boa notícia que Deus te trouxe esta noite. Traduza a sua gratidão àquilo que você acabou de ouvir. Traduza esta gratidão àquilo que você acabou de ouvir. A palavra profética ministrada no seu coração. Traduza isso na sua generosidade. Eu quero orar por você que ofertará agora com a sua alegria, que você ofertará agora com a sua fidelidade, em nome de Jesus. Ainda que não esteja segundo o que você esperava, ainda que não esteja como você sonhava, mas em tudo isso há uma generosidade no teu coração. Você perseverará na sua generosidade. Pai, recebe a perseverança da nossa generosidade. Nós não vamos, Pai, deixar de ser generosos, porque a luta, a tribulação vem exatamente para nos tornar mais perseverantes. Receba, Pai, receba a nossa oferta como ações de graças, por o Senhor transformar tribulação em combustível para a nossa perseverança. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode ir lá, pode ir ao encontro deles, pode ir ao encontro deles. Choro duro uma noite, mas alegria, ela vem pela manhã. Choro duro uma noite, mas alegria, oh glória, ela vem pela manhã. Eu creio, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. 1 minuto para as 9h, estamos terminando agora. Terça-feira que vem, eu vou dar continuidade a esse sermão. Eu queria tanto que você estivesse aqui. Eu queria tanto que você trouxesse alguém. Porque o que Deus vai ministrar no nosso coração é algo muito transformador para a nossa vida de perseverança. Eu te aguardo terça-feira que vem. Estarei orando por você, para que esta palavra seja impressa e imprimida nas tábuas do seu coração. Amém, amém. Sábado nós temos um encontro de homens aqui às 9h, um costelaço, terá uma palestra para os homens às 9h com o doutor Esmeraldino. Você está convidado, homem, em nosso Novembro Azul. E ao meio-dia nós teremos então o costelaço, que você pode trazer a sua família para adquirir ou levar para casa o costelaço. Seja muito bem-vindo. Domingo nós teremos um café para aqueles que se batizarem em outubro e para aqueles que membraram conosco em outubro após o culto. Se você está me ouvindo pela internet, me assistindo, que você membrou conosco, que se batizou no nosso último batismo, nós esperamos você domingo na nossa grande ceia aqui na sede, que começa às 18h30. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto e nos dê da sua paz. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo nos ajude a perseverar
a despeito de qualquer tribulação. Se você concorda, diga amém. Se Deus é por nós, é tempo de unir as nossas forças, unidos para perseverar. Vai na paz do Senhor Jesus. Tenha uma ótima semana e te aguardamos no nosso próximo culto. Que Deus abençoe a todos. Obrigado a você que esteve conosco na rede. Que Deus te abençoe.